apenas por satisfação do ego. Está acabando essa base. Essa foi a primeira base. Essa foi a base que Deus lançou para te alcançar. Mas agora que Ele já deu um gostinho quem Ele é, você começa a amá-lo como Ele te amou. Incondicionalmente eu quero a Deus. Eu amo o meu Senhor. Ele deu a vida por mim. Por que eu não posso dar a minha por Ele? Eu quero me apaixonar mais pelo meu Senhor. Ele vale mais do que todas as coisas. Com a religião eu sempre tenho decepção. Com coisas, com as pessoas várias vezes vão também me desapontar. Mas Ele é fiel. Ele é fiel. E aqui esse texto traz 7 passos rumo à santidade. Porque a palavra, quando termina dizendo eu sararei a sua terra, não significa apenas sarar a terra para a agricultura ou coisa parecida, mas é Deus como dizendo: aonde você estiver pisando, eu estarei com você. Aonde você entrar, será sarado. Aonde você estiver, eu estarei junto. A terra é o lugar de conexão entre o homem e Deus. A palavra terra na Bíblia você vai encontrar por mais de 1.700 vezes. Então você vai ver que quando Deus fala que sara a terra, Ele está sarando a conexão entre você e Ele. Quando aqui Ele está dizendo que Ele vai sarar a terra, Ele vai sarar o acesso entre você e Ele. Mas existe um processo aqui. Existe um caminho. E não tem como fazer um atalho. Se você fizer um atalho, você vai colher. Se você semear algo distorcido, você vai colher algo distorcido. Você não vai colher os benefícios do que a Bíblia tem aqui para você. E nesse caminho, o primeiro aspecto, a primeira coisa que Deus quer de nós é humildade. Porque até mesmo antes de orar, Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. E como um ser humano, como nós, irmãos, somos orgulhosos, como nós somos iludibriados pelo nosso orgulho, tantas vezes nos achamos santos demais, nos achamos melhores às vezes por buscar um pouco mais a Deus, ou por estar numa posição com Deus, ou nos achamos melhores pelos anos de igreja que nós temos, ou nos achamos melhores por tantas vezes ter feito um curso teológico. Tantos de nós pastores nos achamos os profissionais da fé, nos achamos os bons da fé, os detentores da fé. E quantos de nós, nesse século, nesses tempos, nos achamos tão autossuficientes? Tão autossuficientes. Sabe muitas vezes o que é o Deus das pessoas? É o dinheiro. Porque ela tendo um salário que dá para pagar a casa dela, ela tendo um salário que dá para pôr a gasolina no carro, pagar a prestação do carro, o seguro, ou tantas outras coisas, como ela já se sente? Ela já se sente independente de Deus. Ela se sente independente de Deus, autossuficiente. O dinheiro paga as minhas coisas. Veja, a Bíblia não diz que o dinheiro é o mal. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro é bom, mas quando eu recebo ele, eu digo: eu governo você. Agora eu vou ditar as regras com você. Eu vou ditar as regras com você. Não é você que vai ditar as regras sobre mim, mas eu vou ditar as regras sobre você. E quando eu e você fazemos isso, sabe o que acontece? Quando a gente começa a ter um outro posicionamento com o dinheiro, você consegue pagar todas as suas contas, você consegue dar conta dos teus compromissos, porque é você que está governando ele, porque é você que está sendo o Senhor dele. Mas Satanás é tão astuto
quando Ele faz que o dinheiro governe a gente, o dinheiro parece que nunca dá. Nós precisamos governar. Mas aqui começa dizendo para se humilhar. E aí começa, essa é uma área. Eu me humilho a Deus na minha área financeira, quando eu tenho. Eu me humilho a Deus na área financeira também quando eu não tenho. Eu me humilho a Deus nos problemas, nas discussões que eu tenho com a minha esposa. Eu me humilho pedindo, indo lá dizendo: eu quero te pedir perdão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, povo que se chama pelo nome de Deus, santidade, se humilhar. Eu me humilho para separar um tempo com Deus. Eu me humilho para me posicionar de uma maneira humilde com a minha família, com os meus familiares. Ou eu sempre sou o dono da verdade? Sabe, muitas vezes eu tenho essa tendência, pessoalmente falando, de querer ser o dono da verdade. Mas eu não sou o dono da verdade. Se nós não nos humilharmos, nós não veremos o rosto de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E isso são todas as áreas. Eu me humilho quando eu estou dirigindo no trânsito, seja o meu carro um carrão ou seja um carrinho. Eu me humilho. Eu me humilho. Isso tem a ver com uma maneira, com um estilo, com um posicionamento, com um caminhar. Eu sou uma pessoa humilhada diante de Deus. Sabe, uma vez um amigo meu foi compartilhar a palavra de Deus, e eu nunca me esqueci disso. Era quando a gente estava começando a igreja, e ele trouxe uma palavra sobre humildade. E ele disse que ninguém pode humilhar aquele que já está humilhado. Ninguém pode humilhar quando você já está humilhado. Quem vai te quebrar se você já se quebrou? Ninguém vai poder humilhar quem já está humilhado. E tantas vezes, irmãos, nós estamos quebrados, mas não quebrantados. Quantas vezes você vê pessoas quebrada na finança, quebrada no trabalho, quebrada com a esposa, quebrado na família, quebrado com os amigos, quebrado, está tudo uma porcaria na vida do cidadão. E talvez esse cidadão seja você, ou seja eu. Mas quando Deus permite que a gente seja quebrado, é para nós nos quebrantarmos. Nos quebrantarmos. Porque não adianta eu e você estarmos quebrados, mas não estarmos quebrantados. Mas se no meio das adversidades eu me humilho, e aí sim, aí sabe o que acontece? O meu coração e o teu coração está preparado para orar a Deus, para falar com o Pai, para falar com o Pai. A terra fértil, o fertilizante da nossa oração é a humildade. Você já tentou orar? Isso já aconteceu com você? Você começa a orar, parece que a coisa não vai para frente. Experimente se humilhar diante de Deus. Experimente